Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do ciclo de Páscoa da Escola Dominical. Hoje nós vamos ver a prisão de Jesus no Getsêmani, no jardim. E aí, você está preparado? Está preparada? Então vem comigo! Jesus estava no Monte das Oliveiras com os seus discípulos, lá no jardim do Getsêmani, e enquanto ele ainda falava, Judas chegou com uma multidão com pedaços de pau e espadas para prender Jesus. Para ajudar a saber quem era Jesus, Judas foi um pouco mais na frente e beijou Jesus, porque esse era um sinal para que as pessoas soubessem a quem prender. Pedro, vendo o que ia acontecer, pegou uma espada e foi para cima do servo do sumo sacerdote e cortou a orelha dele fora. O nome desse servo era Malco. Jesus disse: "Já basta!" E tocando na orelha de Malco, a curou na frente de todo mundo. Jesus disse para a multidão que foi prendê-lo: "Vocês vieram atrás de mim com pedaços de pau e espadas, como se eu fosse um ladrão? Todos os dias eu estava com vocês no templo e vocês nem tentaram me prender." Eles, porém, não quiseram nem saber. Amarraram Jesus e o levaram para Caifás, que era o sumo sacerdote da época. Os discípulos que estavam com Jesus fugiram todos com muito medo. Pedro seguia tudo de longe e ficou no pátio da casa para onde Jesus foi levado. Algumas pessoas acenderam uma fogueira nesse pátio e Pedro foi chegando bem devagarzinho perto deles e perto do fogo. Uma empregada viu Pedro e disse: esse também estava com ele." Ela reconheceu Pedro e viu que Pedro andava com Jesus. Pedro respondeu: "Mulher, não o conheço." E ficou ali, perto da fogueira. Depois, um homem disse: "Ei, você é um deles." Pedro respondeu: "Homem, eu não sou um deles." Depois de mais ou menos uma hora, outra pessoa afirmou: "Com certeza este também estava com ele, porque também é galileu." Pedro disse: "Eu não sei do que você está falando." E ficou muito bravo. Ele nem tinha terminado de responder quando, de repente, o galo cantou. Lá dentro da casa, Jesus olhou para Pedro, que se lembrou que Jesus o tinha avisado que isso iria acontecer. E saindo dali, chorou amargamente por ter negado Jesus. De manhã, os anciãos, os principais sacerdotes e os escribas reunidos ali perguntaram se Jesus era o Filho de Deus. E Jesus respondeu: "Vocês estão dizendo que eu sou." Então eles ficaram muito bravos porque achavam que Jesus era uma ameaça para a religião dos judeus. Como eles não podiam fazer nada contra Jesus, o levaram até o governador, que se chamava Pôncio Pilatos. Pilatos não entendia por que aquelas pessoas queriam matar Jesus. Ele não via nada de errado, mesmo interrogando Jesus. Como era de costume na época da Páscoa, a Páscoa judaica, soltar um prisioneiro, Pilatos propôs para a multidão soltar Jesus. Junto ali com Jesus, existia outro prisioneiro que se chamava Barrabás. Ele tinha causado uma enorme confusão e tinha até matado uma pessoa. Pilatos pensou que a multidão iria pedir para soltar Jesus, que tinha curado, libertado e até ressuscitado pessoas. Afinal, Jesus só fazia o bem. Mas, infelizmente, não foi assim. As mesmas pessoas que tinham gritado Hosana quando Jesus entrou em Jerusalém, agora estavam gritando: "Crucifiquem-no!" Pilatos então mandou soltar Barrabás e crucificar Jesus. Jesus apanhou bastante dos soldados, porque isso também era um castigo da época. Os soldados colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. A hora da crucificação tinha chegado. Essa história continua amanhã. Te vejo aqui às 18 horas.